Paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje a gente vai estar no livro de Ezequiel, capítulo 8. O cabeçalho diz assim, ó, as abominações no santuário. O verso 1 diz assim, ó, sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e das suas lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um esplendor, como cor de âmbar, e estendeu a forma de uma mão, e me to, tomou pelos cabelos da minha, da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, a porta do altar, está imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, e 70 homens dos anciões da casa de Israel, com
com Jazanias, filho de Safa, que se achava no meio deles. Estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessão nuvem, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornará a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estava ali a mulheres assentadas chorando por Tamiz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, como o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e eis a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com fúria. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem ao ouvido com grande voz, eu não os ouvirei. Obrigado, Senhor Jesus, por a palavra em Ezequiel, capítulo 8. A palavra de reflexão se encontra aqui no livro de Salmo 106, que diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por a palavra de reflexão. Amém? De onde você estiver assistindo esse vídeo, que aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? A palavra do Senhor em Josué 1, versículo 8,
a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Aqui no livro de João 3:16, a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, fosse, perdão, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? João 3,30 também diz assim, ó: é necessário que ele cresça e que eu, Simone, diminua. João 8,32 também diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, seu único Filho. João 14,14 também diz assim, ó: e se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Hoje eu peço a Deus aqui que se cumpra na minha vida e na sua vida o que se encontra em Salmos 106, versículo 1, que diz assim, ó: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Que essa benignidade de Deus que dure para sempre, tanto na minha vida como na sua vida. Amém? Que todos tenham um bom dia na presença do Rei dos Reis. Amém?